Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos juntos mais uma vez, mais uma oportunidade de aprender mais, de crescer mais na Palavra de Deus. Mais uma oportunidade de revisar a nossa vida enquanto discípulos de Jesus. E eu quero te convidar a fazer isso. Quero te convidar a pensar sobre você mesmo enquanto discípulo de Jesus, refletir, reavaliar, repensar, para a partir desse repensar, para que nós possamos mudar então atitudes, comportamentos. Queridos, Jesus Cristo, na palavra de Deus, na Bíblia, Jesus Cristo deixou registrado tudo o que nós precisamos para poder nos tornar discípulos dele e a cada dia sermos moldados para sermos como ele, para realmente podermos ser chamados discípulos de Jesus. E hoje eu queria mais uma vez falar com você, mais uma vez pensar a respeito desse assunto, mais uma vez refletir, e eu espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, que o Espírito esteja aí junto com você, te ajudando a compreender a palavra de Deus, te ajudando a compreender aquilo que nós vamos falar aqui. Então, querido, nesta hora te convido a pedir isso ao Espírito Santo, a convidar o Espírito Santo para estar com você, te ajudando a compreender a palavra de Deus. Antes de nós orarmos e de nós entrarmos no estudo bíblico, quero falar sobre o retorno de nossas atividades. Quero relembrar então que no dia 11 de outubro, então sem ser o próximo domingo, o outro domingo, então, dia 11 de outubro, às 10 horas da manhã, será o nosso primeiro culto presencial desde março. Então, queridos, se preparem para isso. Hoje à tarde eu coloquei no grupo da igreja um documento explicando todos os detalhes a respeito deste retorno, falando a respeito do grupo de risco, a respeito do horário, por que fazer às 10 da manhã nesse primeiro momento. É claro que se nós entendermos que tenhamos uma demanda, nós faremos outros horários, se nós tivermos muitos irmãos querendo participar do culto e que superem em muito o número de vagas, nós faremos 2 horários. Então, queridos, nós vamos trabalhar com isso. Então, dá uma olhadinha nesse documento, leia ele com calma, ficou um pouco extenso, eu não queria um documento tão grande assim, mas não teve como retirar dali, não tive como retirar dali essas informações tão importantes. Então, leia com calma, eu coloquei esse documento lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não recebeu, se você não está no grupo e quer o documento, me manda um WhatsApp pessoal, fala comigo, que eu te encaminho esse documento, ok? Eu sei que algumas pessoas talvez não tenham o meu WhatsApp, mas você pode ir lá no Facebook, entra no Facebook, lá no Facebook da igreja, facebook.com/Batista Rio Grande. Lá tem um link WhatsApp, clica ali e você é direcionado diretamente para o meu WhatsApp, você manda mensagem para mim, então, e eu te retorno, ok? Eu vou retornar a você com esse documento para você entender isso. Então, queridos, presta atenção nisso, tá ok? E se prepara para esse momento. Se prepara para que nós possamos começar novamente a estar juntos, para que nós possamos gradativamente dar os passos necessários para nos voltarmos a nos reunir como igreja, e voltar a nos reunir com toda a segurança. Eu te peço que esteja atento a isso, para que nós tenhamos o máximo possível de segurança ao nos reunir. Então, ore por esse retorno, ore pela equipe de trabalho, né? Se você ainda não se voluntariou, né? Se você ainda não me mandou uma mensagem pessoal ou me telefonou dizendo, pastor, olha, eu quero ajudar. Então faça isso o quanto antes. Algumas pessoas responderam na pesquisa, dizendo que gostariam de ajudar em determinadas áreas, porém a pesquisa foi feita de maneira que você não precisaria colocar o seu nome, você não precisou colocar o seu nome lá. Então agora eu preciso identificar as pessoas. Então, por gentileza, envie uma mensagem para mim dizendo a sua disponibilidade de trabalho. Seja na recepção, seja no som, na filmagem, seja na limpeza, enfim, no que for necessário, ok? Sinaliza para mim ou telefona, nós conversamos, eu te dou mais detalhes para que você possa entender melhor onde você pode servir, ok? Então agora sim, vamos orar, fecha os teus olhos. Quero te convidar a orar, a falar com Deus e a buscar de Deus a orientação para as nossas vidas nesse momento. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado
pela tua palavra que nós temos a oportunidade de estudar. Muito obrigado, Deus, porque podemos refletir na tua palavra e, através dessa reflexão, assimilar aquilo que tu queres nos dizer e então, ó Pai, sermos transformados pela tua palavra. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que a tua palavra fale aos nossos corações, que a tua palavra encha as nossas vidas e que nós sejamos realmente transformados na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, para que possamos viver como discípulos de Jesus. É isso que eu oro, Pai, colocando cada um de nós nas tuas mãos. Também, Pai, eu oro pelo nosso retorno. Abençoa, Deus, todas as pessoas que irão trabalhar para que o retorno aconteça e aquelas pessoas que irão participar dos cultos, para que todos, ó Pai, sejam abençoados primeiro pela comunhão e pela tua palavra, mas também, ó Deus, abençoados por estarem protegidos, guardados em sua saúde. Sabemos que vivemos, ó Pai, um momento muito delicado no que diz respeito a isso. Os números já estão melhorando, Deus, mas eu creio, Pai, que nós precisamos ainda continuar com cuidados. Então, Pai, que aqui na igreja todos nós tenhamos o teu cuidado. É isso que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Também te pedindo, ó Deus, por aquelas pessoas que ficarão em casa, acompanhando de casa os cultos. Pai, eu te peço em especial pela área técnica, a área de transmissão do culto. Pai, que não hajam erros, que todos os equipamentos funcionem bem, para que quem estiver em casa possa acompanhar e ser abençoado pela palavra da mesma forma que aqueles que estarão aqui presentes. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, retomando o nosso assunto, nós estamos falando sobre o que é ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus, nós já temos visto várias coisas a respeito disso. Já falamos sobre oração, sobre a nossa dedicação, a nossa devoção, sobre o quanto eu me dedico, o quanto eu busco a Cristo, sobre ser semelhante a Ele. Estamos buscando aprender o que é ser discípulo de Jesus. E mais do que simplesmente aprender, conhecer, o nosso objetivo é viver como discípulos de Jesus. É cada dia agradar mais a Deus enquanto discípulos de Jesus. É realmente viver a vida que Cristo espera que nós vivamos. Então esse é o meu objetivo. E é isso que eu trago para a minha vida e trago como objetivo para você, para a nossa igreja, para que nós, ainda que tenhamos tantas responsabilidades, ainda que tenhamos tantas coisas a fazer como igreja, mas que o nosso foco principal seja viver como um discípulo de Jesus, viver como Cristo quer que vivamos. Se nós conseguirmos acertar nisso, certamente nossa vida vai prosperar em todos os outros aspectos que dizem respeito ao caminhar com Cristo. Se nós vivermos como discípulos de Jesus, nós vamos amar mais as pessoas. Se vivermos como legítimos discípulos de Jesus, vamos proclamar mais o reino de Deus. Vamos nos interessar mais pelas pessoas. Vamos cuidar mais das necessidades uns dos outros. Então, que o nosso foco seja viver como discípulo de Jesus. Queridos, eu quero começar a reflexão então dessa noite, lendo com você algo que Cristo fala sobre a maneira com que vivemos e o reflexo disso. Abre a tua Bíblia aí em Lucas, capítulo 6, versos 43 ao 45. São esses 3 versos que nós vamos ler. Então abre a sua Bíblia aí. A minha Bíblia, a minha versão aqui, né, nova tradução da linguagem de hoje, já tenho falado sobre isso algumas vezes, né? Em outra ocasião até eu vou explicar um pouquinho mais sobre por que tantas versões e diferentes versões da Bíblia, né? Mas agora, vamos ler aqui então Lucas, capítulo 6, versos 43 ao 45. Diz assim então: a árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de ortiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Queridos,
Jesus está dizendo que é impossível, então, nós tirarmos coisas boas do nosso coração se o nosso coração for mau. É impossível nós vivermos como discípulos de Jesus e tirarmos do nosso interior, seja no nosso falar ou no nosso procedimento, as mesmas coisas que Jesus tirava, que Jesus vivia, se nós não formos de fato tocados por Jesus e termos a nossa vida dirigida por Jesus. Se nós não cuidarmos daquilo que entra em nossa mente, em nosso coração, daqui não sairão coisas boas. Então, como discípulos de Jesus, o que é que nós precisamos dar atenção também, além de tudo que já falamos? Precisamos dar atenção àquilo que entra em nossa mente e fica em nosso coração. Precisamos dar atenção para isso. Então a pergunta é, o que é que tem ficado no seu coração? O que é que tem prosperado no seu coração, na sua mente? Quais são as ideias que estão dentro de você? Você lembra que Provérbios capítulo 4, verso 23 diz o seguinte: sobretudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma outra tradução diz assim, tome cuidado com o que você pensa, pois o que você pensa governa a sua vida. Uma outra maneira de falar Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uma outra tradução diz, tome cuidado com o que você pensa, pois o que você pensa governa a sua vida. Gente, que coisa impactante e verdadeira isso. Os nossos pensamentos, aquilo que está no nosso interior, aquilo que nós, me desculpa a expressão, mas aquilo que nós ruminamos no nosso interior, isso governa a nossa vida. Isso dirige os nossos passos, nossas atitudes. Nós sabemos que um pensamento, à medida que nós começamos a trabalhar ele em nosso coração, ele começa a moldar a nossa vida. O pensamento começa a moldar os nossos conceitos, os nossos valores. E por consequência, esses pensamentos eles geram então procedimentos, padrões, atitudes que nós vamos replicando a partir daquilo que pensamos. Então, queridos, é importante refletir sobre esse assunto. O que é que tem entrado em nossos corações? O que é que tem ficado em nossas mentes e descido ao coração? Como nós temos lidado com isso? Vamos analisar algumas coisas então. Por exemplo, como você tem trabalhado, melhor dizendo, os pensamentos de ira? Quando você se ira, quando você se irrita, como você tem lidado com esses pensamentos? Você continua alimentando eles? E por consequência disso, daqui a pouco você tem atitudes de ira? Ou você consegue que Cristo, que o Espírito Santo controle esse pensamento? Pensamentos de vingança, luxúria, inveja, pensamentos de arrogância. Muitas vezes nós somos arrogantes, mas tudo isso começa no pensamento. Pensamentos de superioridade ou de inferioridade. Quais são os pensamentos que ocupam a sua mente? Você tem vivido assim? Você tem vivido com medo? Será que você tem estado nos últimos dias ou nos últimos meses, com muito medo? Medo das condições de saúde, medo das questões financeiras, econômicas? Será que o medo em qual você tem vivido, será que isso não diz respeito ao quanto que você tem pensado, tem refletido e tem cultivado pensamentos de medo? Ou você tem tentado mudar os pensamentos? Certamente o quanto nós pensamos promove em nós as nossas atitudes, os nossos procedimentos, os nossos padrões de ações, de atitudes e conceitos que vamos formando em nossas vidas. Pensamentos de culpa. O quanto você tem vivido se sentindo culpado por erros do passado ou por erros de um passado bem próximo, bem recente. Talvez você cometa um erro agora, hoje, e você fica pensando sobre isso e não consegue se perdoar. Talvez o seu problema seja pensamentos catastróficos, ou seja, você não consegue formular uma ideia, um pensamento de que as coisas vão dar certo.
tudo que você pensa e planeja, tudo que você vislumbra, você tem aquele pensamento de que não vai dar certo, vai dar errado, as piores coisas vão acontecer. Queridos, a nossa mente é assim. A nossa mente vai recebendo estímulos de todos os lados, mas nós temos condições de filtrar esses estímulos que entram em nossas mentes, entram pelos sentidos, pela audição, pela visão. Tudo isso vai chegando até nós e nós temos condições de filtrar isso, de trabalhar melhor com os nossos pensamentos. E sabe por que eu afirmo isso? Eu não afirmo isso simplesmente porque a ciência aponta para isso, porque a psicologia aponta para isso, explica isso, não. Mas porque Cristo Jesus viveu dessa maneira e nós temos exemplos de Cristo não permitindo que pensamentos ruins estivessem sobre ele, não permitindo que pensamentos ruins prosperassem no seu interior. E eu quero analisar alguns exemplos com você para que isso nos ajude. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, lembra do momento da tentação. Satanás faz algumas ofertas para Jesus. Mateus capítulo 4, Jesus é tentado. E eu creio que Jesus foi tentado durante todo o seu ministério, mas Mateus capítulo 4 mostra o momento onde um momento talvez mais claro, mais vívido da tentação de Jesus, aonde Satanás está ali realmente querendo minar o plano de Deus, porque é o início do ministério de Jesus. Então, na tentação, Satanás faz ofertas para Jesus. Como é que Jesus sai dessas ofertas? Ele recebe o estímulo a esse pensamento. O pensamento, por exemplo, de saciar a sua fome utilizando esse poder que ele tinha. Se você é mesmo filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Esta foi a oferta de Satanás. Esse foi o pensamento que foi gerado em Jesus. Porque ao ouvir isso, Jesus começou a pensar, é assim conosco. Então Jesus recebe esse pensamento e logo ele refuta. Jesus não tenta argumentar com Satanás ou dizer para Satanás, olha, eu vou provar para você que eu sou filho de Deus. É claro que eu sou filho de Deus. É claro que eu sou o Messias. Talvez nós, quando somos questionados sobre quem nós somos, sobre o que somos, queremos reafirmar às pessoas quem nós somos e o que somos. Jesus, porque era resolvido consigo mesmo, sabia quem ele era e sabia controlar as ideias, os pensamentos, ele refuta Satanás. E refuta usando a própria palavra, você sabe disso. Mas Jesus não fica argumentando. Jesus não fica dizendo para Satanás assim, olha, não me venha fazer essa oferta porque eu sei que eu sou o Filho de Deus. Não. Jesus responde pela palavra. E ele diz então que nem só de pão o homem viverá, mas viverá de toda a palavra de Deus. Então, queridos, veja que Satanás, ao tentar Jesus, logo ele é repreendido, logo ele é afastado. Jesus não fica argumentando. Jesus não fica alimentando o pensamento em si. E assim é em toda a tentação, em todas as ofertas, Jesus rebate. Jesus não fica tentando argumentar. Jesus não fica alimentando o pensamento. Jesus não fica, por exemplo, ali dizendo, mas eu acho que eu preciso provar que eu sou o Filho de Deus. Acho que eu preciso provar que eu sou o Messias. Nem com Satanás, nem com as pessoas. Jesus não ficou lidando com isso. Mas nós, frequentemente, somos atacados por ideias e tentamos rebater essas ideias através de uma argumentação, através do pensamento, começamos a reavaliar, começamos a argumentar e os pensamentos vão se instalando dentro de nós. Talvez nós pensaríamos, ao ouvir Satanás dizer para nós assim, por exemplo, olha, você é um fracassado, você não consegue fazer nada. O que é que nós fazemos? Nós começamos a pensar, eu acho que eu sou um fracassado. Afinal de contas eu não consegui construir nada relevante. Não, mas Deus não diz que eu sou assim. Mas por outro lado, veja, eu realmente não consigo. Percebe? A gente fica argumentando e o pensamento está lá. E aí Provérbios vai nos dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tome cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa governa a sua vida. Então, queridos, percebe que Jesus, ele sabia muito bem lidar com pensamentos contrários. Vou te dar outros exemplos. Pedro, por exemplo, né? Jesus afirmando que iria se entregar à morte, que estava chegando o seu momento, e Pedro diz, não, de maneira nenhuma, ninguém vai tocar em ti.
Pedro diz algo semelhante, é só por cima do meu cadáver. O que é que Jesus diz? Afasta-se de mim, Satanás. Mais uma tentação para Jesus aqui, né? Então Pedro está dizendo, olha, não é necessário. Jesus, esse sofrimento todo não é necessário. E aí Jesus logo repreende Pedro. Outra ocasião, as pessoas, lá em João capítulo 6, as pessoas, ao ouvirem Jesus, a se maravilharem com ele, com a mensagem dele, resolvem então pegar Jesus à força. Leia lá João capítulo 6 e você vai ver isso. Pegar Jesus à força e torná-lo rei. Gente, quem de nós não gostaria de viver uma experiência como essa, das pessoas nos levantarem nos ombros e dizendo assim, olha, este aqui é o nosso rei, este aqui é a nossa autoridade, é ele que nós queremos que governe sobre nós. Todos nós gostamos de autoridade. E Jesus aqui estava, pelo povo, pronto a ser posto como autoridade máxima deles. Eles estavam prontos para fazer uma revolução contra Roma e colocar Jesus como seu rei. O que é que Jesus faz? Jesus se afasta, Jesus sai de fininho do meio da multidão, sobe um monte, se retira e vai orar. Vai ficar sozinho. Queridos, Jesus certamente não deu corda para aquelas pessoas. Ele não ficou argumentando, dizendo, olha, não, calma, não é bem assim, não é esse o meu plano. Nessa hora em que eles queriam pegar Jesus à força e fazê-lo rei, ele não deixou o sentimento, o pensamento prosperar dentro de si, ele se afastou. E certamente foi conversar com Deus a respeito. Queridos, o que é que nós temos que fazer nessas horas? Porque todos nós, seres humanos, somos tentados com poder. Seja no ambiente de trabalho, seja na família, nos relacionamentos, nas amizades, nós somos tentados com poder o tempo todo. E o que é que Jesus faz? Ele se afasta daqueles que queriam dar poder para ele, queriam dar autoridade para ele. Jesus se afasta. Ele não permite que os pensamentos, que essas palavras ditas a ele, se tornem então em pensamentos que ficam lá no seu interior para gerar no seu coração algo que depois vai sair, vai ser exposto através de palavras e atitudes. Jesus não permite isso. Queridos, outra ocasião, outro momento, outra situação, quando Jesus cura, né, a filha de Jairo, Jesus é levado à casa de Jairo, chega lá, diz o texto lá de Marcos, capítulo 5, diz que Jesus chega lá e encontra uma grande confusão, pessoas chorando, pessoas desesperadas, porque a menina morreu. E aí ele diz, não precisa tanta confusão, não precisa tudo isso, porque ela não morreu, ela está dormindo. O que é que as pessoas fazem? As pessoas então começam a rir de Jesus, começam a caçoar dele. O que é que Jesus faz nessa hora? Jesus manda todos saírem de casa. Ele não permite que continuem rindo dele. Ele não permite que essa ideia errada a respeito dele seja lançada sobre ele. E nós, como é que a gente lida com isso? Eu confesso a você, queridos, que durante muito tempo, e ainda hoje é algo que eu preciso trabalhar, já melhorei bastante, mas durante muito tempo na minha vida, na minha adolescência, na minha juventude, eu tinha maior medo das pessoas rirem de mim. Então, por exemplo, quando eu chegava num local, se tivesse um grupo de pessoas conversando, um grupo de pessoas qualquer reunida conversando lá, e eu chegava nesse local, e na hora que eu cheguei, as pessoas riam por algum motivo, porque estavam conversando, alguém disse uma coisa engraçada lá e riu, mas foi na hora que eu cheguei ou na hora que eu estava passando, frequentemente eu tinha medo de que estivessem rindo de mim. E eu ficava envergonhado, sem nem saber o que eu poderia ter feito. Ficava muito envergonhado. E ficava até irritado às vezes. E aí essa irritação eu pensava, olhava, poxa, mas que falta de educação, as pessoas estão rindo de mim, eu acabei de chegar, né? E eu ficava pensando nisso e aí eu começava a me irritar com aquelas pessoas. E aí eu não queria me aproximar. Veja que um pensamento, eu permiti que algo ruim acontecesse, um pensamento ruim entrasse na minha mente e ficava cultivando eles. E aí isso se transformava em atitude, em ação. Eu me afastava das pessoas. Eu lembro de uma vez, até uma história engraçada, quando eu morava em Curitiba, eu estava numa noite no supermercado, saí da aula, eu fui ao mercado, antes de ir para casa, e estava ali caminhando no supermercado vazio, já era tarde, e de repente eu ouvi duas pessoas rindo.
E eu continuei caminhando, mas pela visão periférica eu percebi que as pessoas estavam assim na lateral e que estavam juntas. Sabe quando duas pessoas estão juntas, assim bem próximas, rindo, conversando uma com a outra? E pela visão periférica eu percebi que elas apontaram para mim. Queridos, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei assim, furioso naquela ocasião. E eu continuei, eu falei, eu não vou olhar. E aí eu continuei caminhando. Só que o som das risadas continuavam. E aí eu resolvi olhar para demonstrar a minha indignação, a minha insatisfação, a minha ira, para se fosse necessário ir lá confrontar as pessoas e brigar com elas. E o que vocês estão rindo de mim? E aí quando eu olhei, queridos, quando eu tive coragem, né, continuando o meu caminho, tive coragem de olhar para o lado, eu percebi que eram duas amigas da época da minha adolescência, que estavam morando lá em Curitiba e nós nem sabíamos, não tínhamos nos encontrado ainda. E elas viram, e o riso era de felicidade por ter encontrado um amigo da época da adolescência, da juventude, enfim, que não sabiam que estavam morando ali também. Então depois elas me disseram que elas olhavam e diziam, olha lá, o Léo tá aqui em Curitiba também, sabe? Elas olhavam e riam dessa maneira. Então, queridos, às vezes a gente vai criando um pensamento que não condiz com a realidade, não condiz com o que está acontecendo. E aí a gente vai alimentando esse pensamento e ele se transforma em ações. Eu fui desarmado, porque quando eu olhei para elas me disseram, olá, senhor Loureiro, disseram assim para mim, né? E aí, gente, eu desarmei. Mas e se fosse outras pessoas rindo por outro motivo? Eu ia comprar briga, gente. Eu ia deixar a minha ira explodir ali no supermercado. Que deselegante que eu seria. Poderia causar até outros problemas. Então, queridos, percebe como a gente precisa aprender com Jesus a refutar os pensamentos, a refutar aquilo que não deve permanecer em nossa mente. Filipenses diz que nós temos que ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Então, se Filipenses nos diz isso, e nos diz capítulo 2, versículo 8, em o que nós devemos pensar, tudo que for puro, tudo que for bom, tudo que for honesto, nessas coisas nós devemos pensar, então é sinal, é instrução da palavra de Deus, que os nossos pensamentos podem ser reavaliados. Então, queridos, quando um pensamento ruim chegar, nós podemos reavaliar esse pensamento e não permitir que ele se instale em nossos corações. Jesus fazia isso, ele refutava. As pessoas estavam rindo dele, ele afastou as pessoas. Ele disse, saiam daqui. Ele tinha autoridade para fazer isso. Ele sabia fazer isso em amor. Precisamos aprender. Satanás tentou jogar com a autoridade de Jesus. Ele refutou. Eu não preciso provar para você a minha autoridade. Ele não permitiu que os pensamentos prosperassem dentro de si, que esses pensamentos ruins prosperassem dentro de si. É o mesmo que nós devemos fazer. Porque quando nós fizermos isso, submetendo a nossa mente e o nosso coração ao trabalho do Espírito Santo, perguntando ao Espírito Santo, perguntando a Jesus, por exemplo, olha, estão dizendo que eu sou um fracassado. O pensamento que eu tenho é de fracasso. Jesus, tu concorda com isso? Tu concorda com esse pensamento? Se nós conhecemos a vontade de Jesus, se nós conhecemos a palavra dele, nós vamos ver que Cristo não concorda com isso. Então, queridos, o que nós precisamos fazer é aprender a questionar os pensamentos e colocar todos os pensamentos debaixo da autoridade de Jesus. Sabe por quê? Porque Cristo tem autoridade, sim, sobre os nossos pensamentos. Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Lembra que Jesus disse aos discípulos, pouco antes de voltar ao céu, ele disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, se ele está dizendo que ele tem todo o poder, toda a autoridade, é todo mesmo, é sobre tudo. Não é poder apenas sobre a natureza, não é poder apenas sobre a maneira com que a nossa vida é conduzida, né, sobre as coisas que acontecem, mas também poder sobre os nossos pensamentos. Nós podemos colocar os nossos pensamentos debaixo da autoridade de Jesus. Colossenses vai falar, melhor dizendo, Coríntios vai falar isso. Nós devemos pegar todo o pensamento e levar cativo a Cristo, entregar a Cristo, deixar Cristo controlar
até mesmo os nossos pensamentos. Então, queridos, se você tem uma vida de discípulo de Jesus, onde você tem tido dificuldades com atitudes de medo extremo, atitudes de pessoa que tem medo do fracasso, que não consegue, tem sempre a sensação de que não consegue acertar. Pergunte para Cristo o que Ele pensa de você. Pergunte para você mesmo quais são os pensamentos que estão gerando os seus comportamentos, porque os nossos comportamentos são gerados a partir de pensamentos. Então, queridos, nós precisamos reavaliar isso e levar os nossos pensamentos a Cristo, levar os nossos pensamentos cativos a Cristo, deixar que Ele controle e que nos ajude a refletir sobre o que pensamos. Se assim fizermos, então, assim como Jesus disse, lá no texto inicial, Lucas capítulo 6, a pessoa boa tira do bom depósito do seu coração coisas boas. Pelos frutos vocês serão conhecidos. Então você quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Então você precisa tirar do depósito do seu coração coisas boas. Só que é impossível tirar coisas boas do depósito do coração se lá não houverem coisas boas. Uma árvore boa não dá frutos ruins. É impossível uma árvore que não presta, como nós lemos, produzir frutos bons. Não se colhem uvas de espinheiros. Então, como discípulos de Jesus, precisamos andar, como diz lá em Efésios, andar segundo as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então, andar nas boas obras começa com o pensamento. Queridos, levem os seus pensamentos cativos a Jesus. Entregue a Ele. Pergunte se o Espírito Santo concorda com os pensamentos que você tem a respeito de você mesmo. Sejam eles pensamentos de superioridade ou de inferioridade. Sejam eles pensamentos catastróficos ou otimistas demais. Pergunte a Cristo o que Ele pensa. Pergunte se Ele concorda. Olhe para a palavra, para a partir da palavra de Deus, ter a resposta a respeito disso. E viva como discípulo de Jesus, tirando do bom depósito do seu coração as coisas boas, as boas ações, as boas obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Andar como discípulos de Jesus é andar com o pensamento correto e com o coração cheio das coisas boas. Então, ser discípulo de Jesus começa no pensamento também. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e espero que você transforme essa palavra em atitudes, em procedimento, em um padrão de vida, um padrão onde o pensamento é reavaliado constantemente pelo Espírito Santo. E aí então nossas atitudes refletem a atitude de um discípulo de Jesus. Esse é o meu desejo, é o que eu espero para você. Que Deus te abençoe e que essa palavra prospere no teu coração. Uma boa noite e nos vemos novamente no domingo de manhã.